Oi, hoje nós vamos falar sobre o impacto do hip hop nos anos 90 no Brasil e como o movimento teve influência local através de persuasão das letras das músicas na sociedade. Falando então um pouco sobre a conjuntura global do hip hop, que muitos acreditam que é um gênero musical, mas na verdade é um movimento que engloba música, arte, dança e grafite. Ele surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, nas periferias de Chicago e Nova York, e ele trazia assuntos como tráfico de drogas, racismo, violência, falta de educação e lazer. E por conta desses assuntos que eles traziam nas músicas e no movimento em si, eles resolveram achar uma forma de fazer uma organização interna, sem a interferência do externo, porque um grande agente causador de todos esses problemas foi o governo. Ele chegou no Brasil nos anos 80 e se popularizou nos anos 90, tendo sua sede na Estação São Bento do metrô e na Rua 24 de Maio, e trazia assuntos como violência e tráfico de drogas. Um grande exemplo de tudo isso são os Racionais MCs, que foram e ainda são um grande nome do rap nacional, e eles fizeram a música Diário de um Detento, que conta a história do massacre do Carandiru que aconteceu em São Paulo. Bom, seguindo no tópico de conjuntura global, nós vamos falar um pouco agora sobre o estado de bem-estar, que, segundo Espen Andersen, é a responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem-estar básico dos cidadãos, mas precisamos levar em consideração que não pode ser compreendido apenas em termos de direitos e garantias. Também precisamos considerar de que forma as atividades estatais se entrelaçam com o papel do mercado da família em termos de provisão social. No Brasil, alguns autores debateram sobre ter existido ou não, de fato, o estado de bem-estar, porque não se encaixava muito no contexto brasileiro na época. Então, Espen Andersen trouxe tipologias do welfare state, também conhecido como estado de bem-estar, nomeados como regimes de welfare state, sendo inicialmente 3. O liberal, conservadores e fortemente corporativistas, e sociais-democratas. Algum tempo depois, surgiu o regime welfare state que mais se encaixa no contexto brasileiro, que foi o welfare state meritocrático. O estado de bem-estar teve o seu início em 1930 com o governo Vargas e teve uma missão principal de regular as relações de trabalho, como a origem do modelo conservador. Tivemos também o governo Collor, em 1990, que veio com um projeto de implantação do neoliberalismo. E em um ano de mandato, o Collor trouxe 2 planos econômicos, o Plano Collor 1 e o Plano Collor 2. E em 1991 o povo ficou descontente com tudo que eles estavam passando, né? As atitudes que foram tomadas, principalmente por conta do Plano Collor 2. E eles começaram a trazer o movimento Fora Collor. E aí foi um momento muito importante pro hip hop também, porque como o hip hop é muito utilizado pro povo se expressar, né? Em todas as suas vertentes, seja no rap, no break, foi importante porque eles conseguiam demonstrar sua insatisfação com o governo e as atitudes que eles estavam tendo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como a economia foi influenciada, tanto internamente quanto fora do país, pelo hip hop brasileiro. Internamente, o rap nacional é inegável de ser dito que ele influenciou muito, principalmente os jovens da década de 80 para o começo da década de 90. Eles foram muito influenciados por onde frequentar, como se vestir, o que consumir, porque o hip hop, né, rap, a sua vertente em específico, ele foi muito ascensionado durante essa época. E essa ascensão fez com que a economia se envolvesse diretamente nessa parte. Na parte internacional, o hip-hop político brasileiro ele influenciou bastante a América Latina através que o Brasil, como área influenciadora e um receptor, né, de influência em todo, moldou alguns aspectos latinos-americanos. Em São Paulo, o rap consolidou-se junto ao break e ao funk, criando o movimento hip-hop, que na verdade representa a junção de vários estilos de dança e música negras. Considerado um movimento de rua, o hip-hop tem sua sede na estação de metrô São Bento, no centro de São Paulo. Você não aprende break em escola, entendeu? Você não vai encontrar uma escola de break, se você encontrar é fachada, entendeu? Aqui, todo mundo que vem tem que aprender de coração, aprende de vontade própria. Você chega ali, o movimento tá ali, você vê o cara fazer, o cara fala, bom, o chão tá aqui, mano. Os movimentos sociais expressam que um grupo específico de pessoas pensa e tem vontade de lutar. E, basicamente, 3 conceitos resumem um movimento social. Sejam eles ação coletiva, mudança e transformação. O hip hop é um movimento social, em específico é um movimento social que busca lutar pelas camadas mais vulneráveis da sociedade. Em um contexto mais local, considerando a América Latina e mais especificamente o Brasil, o hip hop se expressa de uma maneira diferente, visto que a maioria dos países aqui da América Latina e também o Brasil foram países que foram descolonizados tardiamente. Isso implica diretamente na forma com que o hip hop é demonstrado, na forma como as letras são escritas, poesias, vestuário e muitas outras formas que o hip hop pode se expressar. E, além disso, os países aqui da nossa região são países que sempre foram considerados fornecedores de matéria-prima, principalmente, e grandes fornecedores de mão de obra barata e, infelizmente, em alguns casos até escrava.
Então, esse é o contexto que a gente tem aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a inserção geoeconômica do hip hop no Brasil. O hip hop possui diversas fontes de contribuição para a economia. Entre elas, nós podemos considerar a moda, visto que os artistas lançam diversas coleções de roupas e acessórios, tudo com base nos símbolos culturais do hip hop. Nós também podemos encontrar contribuições na educação, no entretenimento, nas mídias, nas artes visuais, na produção de conteúdos audiovisuais. São muitas fontes que acabam atraindo muitos fãs e turistas para todo esse movimento. E, consequentemente, as economias locais acabam se beneficiando, considerando que essas pessoas precisam ir em busca de comércio, de hotéis, de restaurantes, enfim, e outros serviços que acabam tendo lucro. Já no âmbito da publicidade e patrocínio, nós podemos considerar que o cenário do hip hop são as batalhas de rimas. E apesar desses eventos serem gratuitos e abertos ao público, isso acaba atraindo muitos patrocinadores de grandes marcas. E também toda essa organização, os bastidores, acabam gerando emprego e ocupações remuneradas. Como exemplos, nós trouxemos o Cena 2K, que é um dos maiores festivais de rap e trap no Brasil, acontece anualmente e em 2023 trouxe cerca de 50 atrações nacionais e internacionais e atraiu um público muito grande, inclusive pessoas de outras cidades do Brasil. E o outro exemplo, nós trouxemos os Racionais, que é um grupo muito relevante para o hip hop, e eles foram considerados por dois autores em um artigo da PUC-Rio como um modelo de negócio de sucesso, porque eles foram capazes de gerir sua própria empresa, né, o seu próprio grupo de forma independente, e a partir do seu terceiro álbum, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, eles abriram a sua própria gravadora, a Casa Nostra. E com isso a gente pode considerar que foi um modelo de negócio de sucesso, porque todo o processo, todas as etapas, com a produção dessas cópias, a distribuição delas, as vendas, enfim, são várias etapas que geram lucro e acabam dando um giro econômico. Desde sua popularização, o rap é conhecido como uma comunicação social e uma política social. Quando a inserção da geopolítica com o rap no Brasil, ela foi eleita de um jeito crítico, né? Para debater o jeito agressivo que as pessoas tratavam, né, o Estado tratava essa comunidade periférica, e também as estruturas estabelecidas de poder que não continham essa comunidade e também não visavam um benefício a essa comunidade, né? A comunidade periférica em si era majoritariamente composta por mulheres e negros, né? E o jeito crítico era as letras, a poesia, o hip hop e sua vertente rap, com letras diretas, letras que continham nomes e exigiam mudanças, né? Quando Boaventura de Souza Santos publicou o seu livro Rap Global em 2010, ele fez o livro em forma de rap e ele pediu, sugeriu aos seus leitores que escutassem o gênero enquanto liam um livro. E neste livro, ele criticava a isenção dos jovens, né? Sendo que eles podiam fazer uma revolução, porque eles tinham a faca e o queijo na mão, eles tinham o rap como a principal revolução, a principal fala ali. Então ele criticou muito essa isenção. O rap, ele também é uma forma de soft power, né, e diplomacia cultural, porque tanto o estilo musical quanto o estilo dançarino, né, bailarinístico, também é muito conhecido lá fora. Então, fortalece laços, né, econômicos e culturais. E também, o rap, ele é muito parecido com a teoria marxista, de Karl Marx. Os dois têm uma semelhança muito grande. Os dois criticam o sistema que hoje rege o mundo, né, que é o capitalismo, e eles também falam sobre o homem não ser explorado por outro homem e o trabalhador poder ter os mesmos benefícios e direitos de seus superiores. E aqui temos dois exemplos sobre duas partes da música Negro-Drama do Racionais, duas partes que falam sobre isso que eu falei sobre a geopolítica e também sobre a teoria marxista. A primeira é Tintim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias, o dinheiro tira um homem da miséria, mas não tira de dentro dele a favela. E a outra parte é anos 90, século 21, é desse jeito, aí você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Morou, irmão? Você tá dirigindo um carro, o mundo todo tá te olhando. Quem aí sabe o que é o capitalismo? Então, resumindo, capitalismo é... Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam, embaralham. As cartas da inveja... Aqui no Brasil, ele só serve para pagar uma merreca para os aposentados e desviar milhões de reais
que a gente não sabe pro bolso de quem que vai.